O milagre que mudou a vida de Aline, da embolia pulmonar à vitória no altar. Aline seguiu o médico com os olhos cheios de lágrimas, enquanto ele apontava para as manchas escuras nos exames. São coágulos nos 2 pulmões, Aline. Essa é a 3ª vez em menos de um ano. Se não controlarmos, a próxima pode ser fatal. As palavras ecoaram como um martelo em seu peito. Ela tinha apenas 32 anos, uma filha de 5, um casamento abalado pelas dívidas e agora isso, uma embolia pulmonar recorrente que os médicos não conseguiam explicar. Você precisa ficar em repouso absoluto e tomar anticoagulantes pelo resto da vida, disse o especialista, enquanto ela assinava os papéis do novo tratamento, mais caro do que poderia pagar. Naquela noite, deitada na cama, Aline olhou para a foto da filha, Sofia, sorrindo no parque. Mãe, quando você vai brincar comigo de novo? Havia perguntado a menina naquela tarde, enquanto Aline ofegava, sem fôlego, após subir 3 degraus da escada. O coração doía mais do que os pulmões. Ela se sentia uma fracassada, como mãe, como esposa, como mulher. O marido, Carlos, trabalhava dobrado para pagar as contas do hospital, mas o estresse os afastava cada vez mais. Até quando, Deus, sussurrou, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. Foi então que lembrou da irmã, Patrícia, que há meses insistia, vem comigo na Universal, Aline. Lá tem gente que é curada de coisa pior. Ela sempre ignorara, achando que a fé era para quem não tinha mais opções. Mas naquela noite, sem forças nem para respirar direito, pegou o telefone. Patrícia, eu vou contigo domingo. O templo da Igreja Universal do Reino de Deus ficava no centro da cidade, um prédio grande, com pessoas sorrindo na entrada, apesar da chuva fina. Aline entrou arrastando os pés, envergonhada, sentindo-se um caso perdido entre tanta gente aparentemente feliz. A irmã a levou para um lugar na frente, perto do altar. Aqui a unção é mais forte, disse Patrícia, enquanto um coro cantava, Deus é fiel, ele não falha, o milagre já está a caminho. Aline tentou cantar, mas a dor no peito a impediu. Respirou fundo, segurou do banco com força. Quando o pastor subiu ao púlpito, algo mudou. Não era um sermão comum. Era uma palavra direta, como se falasse só com ela. Tem alguém aqui hoje que os médicos disseram que não tem jeito. Que a doença é crônica, que é para sempre. Mas Deus está dizendo, hoje é o seu dia. Aline sentiu um arrepio. O pastor, com voz firme, continuou, vem aqui na frente, quem precisa de um milagre nos pulmões, no coração, na respiração. Sem pensar, ela se levantou, trêmula, e foi até o altar, onde dezenas de mãos se ergueram em oração. Uma senhora de cabelo branco a abraçou, minha filha, Jesus já te curou. E começou a orar em línguas, enquanto o pastor ungia sua testa com óleo. Saia, doença, em nome de Jesus. Pulmões, sejam restaurados pelo sangue do Cordeiro. Aline sentiu algo estranho, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível a tocasse por dentro. Ela tossiu sem querer, e de repente, conseguiu respirar, fundamente. Sem dor. Sem aperto. Pela primeira vez em meses, o ar encheu seus pulmões sem esforço. Glória a Deus, gritou o pastor. Alguém aqui foi curado agora? Aline, atordoada, levantou a mão. As lágrimas agora eram de alívio. Eu não sinto mais nada, balbuciou. A igreja explodiu em aplausos. O pastor sorriu, isso é o poder de Deus. Mas não para por aqui. Você precisa persistir na fé. Participe da correntinha das 18 horas, traga sua oferta de fé, e venha à fogueira santa na sexta. A vitória é sua, mas a batalha é diária. Aline saiu da igreja como se flutuasse. No caminho para casa, ligou para Carlos, que atendeu desconfiado. Carlos, eu respirei. Sem dor. Do outro lado, um silêncio. Depois, uma voz quebrada, você tá brincando? Juro. Eu tô bem. De verdade. Quando chegou em casa, Sofia correu para abraçá-la, e Aline a ergueu no colo, girando, sem ofegar, sem medos. Mãe, você tá forte, riu a menina. Aline chorou abraçada à filha, agradecendo a Deus por aquela segunda chance. Mas o pastor tinha razão, a batalha era diária.
Nos dias seguintes, os sintomas voltaram fracos, como se a doença tentasse resistir. Aline se apiou. Participou da correntinha, orando com outras pessoas que também lutavam por milagres. Levou sua oferta de fé, mesmo com as contas apertadas, lembrando das palavras do bispo: Deus não é devedor de ninguém. Quando você dá, ele multiplica. Na fogueira santa, dançou, cantou, e quando o pastor orou sobre ela novamente, sentiu a mesma unção poderosa. Desta vez, a cura foi completa. Uma semana depois, os exames surpreenderam até os médicos. Não há mais sinais de coágulos. Seus pulmões estão normais, disse o pneumologista, confuso. Isso não é comum em casos recorrentes. Aline sorriu. É um milagre, doutor. Só isso explica. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas assinou a alta. Hoje, Aline está no altar da Universal, dando seu testemunho. Sofia, agora com 6 anos, segura sua mão, orgulhosa. Eu era uma mulher morta por dentro, ela diz, com a voz firme. Os médicos falavam em limites, mas Deus não tem limites. Aprendi que a fé não é só pedir, é agarrar a promessa. É vir à igreja mesmo quando dói. É dar o dízimo mesmo quando falta. É acreditar quando tudo diz que não tem jeito. Ela olha para a multidão, onde muitas pessoas choram, identificadas com sua história. Se você está aqui hoje com uma sentença de morte, uma dívida, um vício, uma família destruída, Deus pode mudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Vir. Orar. Persistir. Porque o milagre não é só a cura, é a transformação que vem depois. Carlos, agora ao seu lado, concorda. Minha esposa quase me deixou. Não pela doença, mas pela falta de esperança. Hoje, não só ela está curada, como nosso casamento foi restaurado. A Universal nos ensinou: a fé move montanhas, mas a obediência mantém você no topo. O pastor fecha com uma oração: que este testemunho seja uma semente de fé para quem está assistindo. Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível. A igreja explode em glórias, enquanto Aline abraça Sofia, sabendo que sua história é apenas mais uma prova, onde o homem diz é o fim, Deus diz é a hora do milagre. A multidão ainda vibrava com o testemunho quando, no fundo do templo, uma mulher chamada Marisa apertava as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se escondendo do mundo. O diagnóstico de câncer no útero era avançado, e os médicos já falavam em cuidados paliativos. Não tem mais jeito, disseram. Mas ali, ouvindo Aline e Carlos, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por eles. No dia seguinte, Marisa voltou sozinha. Não foi fácil. As dores eram fortes, e o medo de decepcionar Deus ou a si mesma a deixava paralisada. Mas ela se ajoelhou no altar, como o pastor ensinou, e começou a clamar. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e gemidos, como uma criança perdida. Senhor, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Me ajude. Os dias se passaram, e Marisa não desistiu. Mesmo quando as dores pioravam, ela voltava. Até que, numa quarta-feira de jejum, enquanto orava com as mãos postas sobre a barriga, sentiu algo estranho. Uma espécie de calor intenso percorreu seu corpo, como se uma mão invisível estivesse tocando justo onde a doença estava. Ela caiu no chão, assustada, mas em paz. Quando se levantou, a dor tinha sumido. No consultório, uma semana depois, o médico franziu a testa. Os exames mostravam tecidos saudáveis. Isso não faz sentido, murmurou, comparando com os laudos anteriores. Marisa sorriu, segurando o papel com as mãos que tremiam de emoção. Doutor, faz sim. Faz todo sentido. Ela voltou à Universal no domingo seguinte, não mais escondida no fundo, mas na frente, com o exame na mão. Quando subiu para dar seu testemunho, a igreja inteira se levantou. Não era só a cura, era o brilho nos olhos dela, a voz firme, a transformação de uma mulher que entrou arrastada e agora estava de pé, vitoriosa. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, ela contou, entre lágrimas. Mas ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. A Universal me ensinou que milagre não é sorte. É fé em ação.
Ao lado dela, a irmã chorava, abraçada a um homem que Marisa apresentava como seu marido. Ele voltou para casa ontem, explicou, emocionada. Disse que não aguentava mais me ver sofrer sozinha. E hoje, nós dois estamos aqui, porque onde há fé, Deus restaura tudo: a saúde, a família, a esperança. O pastor sorriu, olhando para a multidão. Isso é a Igreja de Cristo. Não é um lugar para perfeitos, mas para quem precisa de um milagre. E olhem só, Marisa veio com uma sentença de morte, e sai com uma vida nova. Aline veio com uma filha em coma, e hoje abençoa outras mães. Carlos veio com um casamento destruído, e hoje é um exemplo de restauração. Então eu pergunto, o que você está esperando para crer? No fundo do templo, um homem chamado Roberto baixou a cabeça. Ele tinha chegado ali depois de perder o emprego, a casa, e quase a custódia do filho. As contas se acumulavam, e a vergonha o impedia de pedir ajuda. Mas ao ver aquelas pessoas comuns, como ele, recebendo milagres, algo acendeu. Se Deus fez por elas. Quando o culto terminou, Roberto se aproximou do altar. Não sabia por onde começar, mas sabia que não ia embora do mesmo jeito que chegou. Porque ali, entre aquelas paredes, ele tinha visto com seus próprios olhos, onde o mundo diz acabou, Deus diz agora tudo começa. E ele estava pronto para dar o primeiro passo. Roberto ajoelhou-se no altar com as mãos trêmulas e o coração apertado. Não conseguia nem formar uma oração direito, só conseguia balbuciar: Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. As lágrimas caíram sem controle, molhando o chão que já tinha sido molhado por tantos outros antes dele. De repente, sentiu uma mão no ombro. Era o pastor, que se agachou ao seu lado com um sorriso tranquilo. Filho, você não precisa ter as palavras certas. Deus ouve até o silêncio de um coração quebrado, disse o pastor, enquanto colocava a mão na cabeça de Roberto em oração. Hoje é o seu dia. A partir de agora, as coisas vão mudar. Roberto fechou os olhos e sentiu algo estranho, uma paz que ele não conhecia há anos. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado das suas costas. Quando abriu os olhos novamente, o pastor já estava atendendo outra pessoa, mas uma irmã da igreja, a Dona Maria, se aproximou com um copo de água e um lenço. Meu filho, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Você vai ver, disse ela, enquanto enxugava as lágrimas dele como se fosse sua própria mãe. Na próxima segunda-feira, tem a reunião dos homens aqui na igreja. Você vem? Eles vão te abraçar, te orientar, e você não vai mais se sentir sozinho. Roberto assentiu, ainda atordoado. Saíra de casa naquela manhã pensando que não tinha mais jeito, mas agora sentia uma esperança que doía de tão real. Na semana seguinte, Roberto voltou à Universal. Desta vez, não foi só para pedir, foi para agradecer. Naquela mesma segunda-feira, o dono de uma pequena oficina mecânica, que também frequentava a igreja, ofereceu um emprego a ele. Não era o salário dos sonhos, mas era suficiente para começar a pagar as contas atrasadas e garantir o aluguel de um quartinho modesto, onde poderia finalmente ter seu filho nos fins de semana. Mas o milagre não parou por aí. Na terceira reunião que participou, Roberto conheceu o irmão João, um homem que tinha passado por uma separação difícil e reconquistado a guarda dos filhos através da fé. João não só o encorajou como o levou para conversar com um advogado da igreja, que o orientou sem cobrar nada. Pouco tempo depois, Roberto recebeu a notícia que não esperava: a justiça havia revisado seu caso, e ele ganharia a custódia compartilhada do filho. Naquele domingo, quando subiu ao altar para dar seu testemunho, Roberto segurou o microfone com as mãos ainda calejadas de trabalho, mas o peito cheio de gratidão. Eu cheguei aqui achando que minha vida tinha acabado, disse, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que, onde o homem vê um fim, ele vê um recomeço. Hoje tenho meu filho de volta, tenho um trabalho honesto, e o mais importante, tenho Jesus no meu coração. Se você está passando por algo parecido, não desista. Deus está aqui, e Ele não desiste de você. Enquanto descia do altar, seu filho de 8 anos, que estava sentado na primeira fileira com a avó, correu e pulou em seus braços. O menino abraçou o pescoço do pai e sussurrou: Pai, eu sabia que você ia conseguir. E Roberto, com os olhos cheios d'água novamente, entendeu que aquele abraço era a prova de que Deus não apenas ouvirá suas orações, ele as tinha respondido de uma forma que só um pai poderia fazer,
restaurando não só as suas condições, mas o seu coração. Naquele mesmo domingo, enquanto a igreja cantava o último hino de gratidão, uma mulher chamada Marisa, que assistia a tudo do fundo do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico médico que parecia uma sentença, uma doença rara nos rins, que os médicos disseram não ter cura. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando rapidamente, e a lista de transplante era longa demais para dar esperança. Você tem no máximo 6 meses, disseram-lhe com frio profissionalismo. Mas ao ver Roberto ali, abraçado ao filho, com aquele sorriso que só quem experimentou um milagre verdadeiro tem, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim também? No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam e compartilhavam testemunhos, Marisa se aproximou tímida do pastor que havia orado por Roberto. Com as mãos trêmulas, ela mostrou os exames e contou sua história entre soluços. O pastor, com aquele mesmo olhar cheio de fé que havia tocado Roberto, colocou a mão em seu ombro e disse: Minha filha, o Deus que sarou Roberto ontem é o mesmo que pode sarar você hoje. A ciência pode dar um prazo, mas Deus está acima do tempo. Você veio até aqui, e isso já é um sinal de que Ele está chamando você para a vitória. Naquela noite, durante a corrente de oração na Universal, Marisa foi levada ao altar. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, ela sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz tão profunda que parecia envolver cada célula do seu corpo. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi uma certeza inexplicável de que, naquele momento, Deus estava agindo em seu favor. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja com um novo exame nas mãos. Desta vez, não eram lágrimas de desespero, mas de espanto. Os médicos, confusos, tinham repetido os testes 2 vezes. Os resultados mostravam que seus rins, antes em estágio avançado de falência, agora funcionavam dentro da normalidade. Isso não faz sentido, disse um deles. É como se a doença simplesmente tivesse sumido. Mas Marisa sabia muito bem o que havia acontecido. Naquela manhã, enquanto aguardava na fila para ser atendida no hospital, uma senhora desconhecida havia se aproximado dela e dito: Deus me mandou te dizer que ele já te curou. Marisa nem teve tempo de reagir, porque a mulher simplesmente sorriu e se foi. Só então ela lembrou das palavras do pastor: Deus está acima do tempo. Quando ela subiu ao altar para dar seu testemunho, Roberto estava lá, na primeira fileira, com o filho no colo. Os dois se olharam e sorriram, sem precisar dizer nada. Porque ali, naquele lugar, eles tinham aprendido que milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que não apenas ouve, mas age. E que, muitas vezes, ele usa até um abraço de criança ou uma palavra de um estranho para nos lembrar: eu estou aqui, e não vou te abandonar. No final da reunião, enquanto as pessoas se abraçavam e celebravam mais uma vitória, o pastor fez um convite. Tem alguém aqui hoje que acha que seu caso é sem solução? Que os médicos, os bancos, a família ou até mesmo a justiça disseram que não há mais jeito? Venha ao altar. Porque o Deus que mudou a história de Roberto e Marisa é o mesmo que pode mudar a sua. Ele não faz acepção de pessoas, ele faz milagres para quem crê. E enquanto as mãos se levantavam pelo templo, uma coisa era certa: ali, entre aquelas paredes, a fé não era apenas uma palavra. Era uma realidade que transformava vidas, uma após a outra. Porque onde o mundo vê limites, Deus vê possibilidades. E onde o homem diz é impossível, ele responde: para mim, tudo é possível. Naquela noite, entre as pessoas que se levantaram estava Dona Cida, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, e que a dor só aumentaria com o tempo. Mas ali, com lágrimas nos olhos, ela se arrastou até o altar, apoiada na filha, com uma fé que nem ela mesma entendia de onde vinha. Senhor, se o Senhor curou Roberto, que não enxergava, e deu um emprego para Marisa, que estava desempregada há anos, então o Senhor pode me curar também, sussurrou, enquanto o pastor orava por ela. De repente, um calor estranho percorreu suas pernas. Era como se algo dentro dela estivesse se movendo, se ajustando. Ela sentiu um formigamento, depois uma força que não sentia há anos. Com medo de ser apenas emoção, tentou dar um passo, e conseguiu. Primeiro um, depois outro. As muletas caíram no chão com um barulho que ecoou pelo templo.
A filha gritou, e em segundos, todos estavam de pé, aplaudindo e louvando a Deus. Eu estou andando. Eu estou andando sem dor. Dona Cida chorava, abraçada ao pastor, enquanto as pessoas ao redor se emocionavam. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma noite, um jovem chamado Tiago, que havia chegado à igreja arrasado porque sua mãe estava em estado grave no hospital, recebeu uma ligação no meio da reunião. Do outro lado da linha, a voz trêmula do médico. Não sei como explicar, mas a sua mãe acordou. Os exames não mostram mais nada. Ela está pedindo água e quer ir para casa. Tiago caiu de joelhos. Ele havia orado no altar poucos minutos antes, pedindo um sinal. E Deus não apenas deu um sinal, ele mudou toda a história. Enquanto isso, no fundo do templo, uma mulher chamada Ana Clara, que há meses não conseguia engravidar, sentiu algo diferente no corpo. Uma certeza inexplicável. Quando chegou em casa, fez o teste, positivo. Na manhã seguinte, o médico confirmou, depois de anos de tratamentos falhos, ela estava grávida. E não de um, mas de 2 bebês. Os testemunhos se multiplicavam. Um homem que estava endividado recebeu uma proposta de trabalho no valor exato que devia. Uma moça que sofria com depressão sentiu uma paz tão grande que, pela primeira vez em anos, conseguiu sorrir sem esforço. Era como se o céu tivesse se aberto sobre aquele lugar, e Deus estivesse respondendo cada oração, cada lágrima derramada em segredo. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Muitas daquelas pessoas tinham ouvido falar dos milagres e vieram buscar o seu. E assim, como uma corrente de fé, as histórias continuavam. Porque ali, na Universal, não era apenas um culto. Era um encontro com aquele que ainda hoje faz o impossível. E se você está lendo isso agora, saiba, o Deus que mudou a vida de Roberto, Marisa, Dona Cida, Tiago e Ana Clara é o mesmo que pode transformar a sua. Não importa o que os outros digam. Não importa o que os exames mostram. Quando Deus entra na história, tudo muda. E o melhor milagre ainda está por vir, talvez seja o seu. O milagre que não acaba. Naquela manhã, enquanto o coro entoava "Nada é impossível para ti", Ana Clara, a jovem que há meses lutava contra uma doença considerada sem cura, sentiu algo diferente. Não foi uma dor que sumiu de repente, nem um sinal médico instantâneo. Foi uma certeza. Como se uma voz sussurrasse em seu coração: "Levanta, filha. Já está feito." Quando os exames chegaram na semana seguinte, os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Remissão espontânea foi o termo que usaram, mas ela sorriu, sabendo a verdade, não havia nada de espontâneo naquilo. Era a mão de Deus escrevendo o final de uma história que o mundo já havia desistido de ler. Roberto, o homem que perdeu tudo na crise, recebeu uma ligação naquele mesmo dia. A empresa que o demitira havia fechado, mas um antigo colega, que nem sabia de sua situação, o procurara com uma proposta inesperada. "Precisamos de alguém como você", dissera. "O salário suficiente para quitar as dívidas e reconciliar." Coincidência? Ele riu, apertando o papel com o versículo que Dona Cida lhe dera: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." Lucas 18h27. E Dona Cida? A viúva que orava por seus filhos distantes recebeu, no correio, 2 cartas no mesmo envelope, uma de cada filho. "Mãe, estamos voltando", escreviam. Não havia explicação lógica para a mudança de coração deles, só o tempo de Deus, que é perfeito. A reflexão que fica: milagres não são apenas curas ou soluções mágicas. Às vezes, são a força para enfrentar mais um dia, a paz que substitui o desespero, ou a porta que se abre quando todas as outras se fecharam. O verdadeiro milagre é perceber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. A lição: a fé não anula as batalhas, mas transforma o modo como as enfrentamos. Roberto, Ana Clara e Dona Cida não foram poupados do sofrimento, mas descobriram que, no meio dele, havia um Deus que escutava. E isso fez toda a diferença. Hoje, aquela igreja continua cheia. Não porque os milagres pararam, mas porque as pessoas aprenderam uma verdade simples: Deus não mudou. Ele ainda seca lágrimas, ainda fala ao coração, ainda faz o impossível, especialmente quando todos dizem que não há mais esperança.
E se você está lendo isso agora, com o coração apertado ou as mãos vazias, lembre-se, o autor da sua história ainda não terminou de escrevê-la. O melhor capítulo pode estar apenas uma oração distante. Coragem. O seu milagre tem hora marcada.